Fala, galera. Já dá pra começar já? Já pode começar? Pode começar, meu Vou filho. começar de jeito diferente, que já tá todo mundo acostumado. Calma que eu vou falar aqui do nosso convidado hoje, porque hoje a gente tem um doutor. Não, Esquece, né? É o mestre. Mestre. Não, mas não aponta a câmera pra ele ainda, não. É o sensei. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Nós Tem Podcast. Precisou, Nós Tem, você já sabe disso, né? Hoje eu vou passar a bola aqui pro nosso amigo co-host apresentar o nosso convidado, porque, pô, é fogo, se eu for apresentar ele vai dar ruim, vai lembrar de várias coisas aqui, doideira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Jorge Albino, co-host do Nós Tem. Precisou, você já sabe. Nós Tem. Hoje estamos aqui com um mestre em física, sensei. Recebam com muitas palmas nosso amigo, o Wallace. Palmas pra ele. O professor da piada engraçada não, né? Como é que é esse negócio aí, Piada cara? ruim, piada Nada mudou. ruim. Eu não sei contar piada boa, não, cara. A piada pode ser até boa, mas quando eu conto, dá errado. Piada boa é piada ruim, pô. Eu prefiro a piada ruim. A piada ruim pra mim é melhor. E como é, de onde que veio essa história, cara, da piada? Assim, eu já existia sinais que você seria, né, quem você é hoje, e inclusive que as piadas também não seriam, né, tão boas. Mas da onde que você olhou assim, caramba, de fato eu sou o professor da piada ruim? Cara, meio complicada essa pergunta, eu vou te falar. Porque, tipo, eu sempre fui piadista, né? Mas eu sempre fui bobo, vamos dizer assim, né? Eu sempre fui de contar piada. E aí, tipo assim, minha história eu não queria física logo de cara. Queria fazer arquitetura. Sempre gostei de desenhar, tanto que meus quadros sempre tem vários desenhos e tem vários alunos que sempre reclamam do meu quadro. Ô, professor, você vai desenhar pra mim? Lá vou eu no caderno de alguns alunos fazer os desenhos. E aí, por conta do meu medo de tirar nota baixa em vestibular, eu acabei entrando em física pensando, pô, vou migrar para arquitetura, para engenharia, alguma coisa assim, e acabei continuando com a faculdade de física. E aí, eu comecei a dar aula logo nos primeiros dias, assim, tipo, a faculdade começou em março e eu já estava dando aula em pré-vestibular comunitário. Bacana. Tipo, eu parei de dar aula nesse pré-vestibular comunitário faz pouco tempo, né? Já fazia uns 10 anos que eu tava dando aula nesse pré-vestibular comunitário. Foram uns 4 anos de faculdade, mais aí o tempo de experiência mesmo de trabalho. Acho que foi o quê? Pandemia. Que aí ele fechou. Maneiro. E aí eu acabei parando, acabei tendo outras coisas para fazer nos finais de semana, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Pô, o meu primeiro dia dando aula nesse pré-vestibular comunitário, cara, foi muito caótico. Eu entrei com medo, entrei meio... Caraca, mano, tem... Tipo assim, hoje, um dos garotos que eu dei aula é meu cunhado. Ele era mais velho que eu. Então, tipo assim, eu com 17 anos, entrando dentro de uma sala de aula pra explicar, às vezes, pra pessoa mais velha do que eu, fiquei assim, cara... Aí, no iniciozinho, eu fiquei muito, muito, muito nervoso. Tremia, não sabia como começar, por onde, o que fazer e tal. Eu comecei contando piada para tentar aliviar. E aí alguns alunos começaram a rir, daqui a pouco todo mundo começou a rir junto também. Eu acho que deve ser esse o caminho, então... Novão, né? Cara, a gente era muito novo, né, cara? Tu tá falando aí do vestibular, então vou dizer que o segundo ano, meio do segundo ano e o terceiro ano eu não tava mais com vocês, né? Estudou ali oitava e primeiro ano e foi fantástico. Era o quê? Tu tinha o quê? De repente, uns 12 anos, né? 12, 13 anos. Acho que era isso, né? Hoje você vai ver a galera terminando ensino médio, às vezes, com 17, 18, 19. Isso os que terminam rápido. A nossa realidade foi bem diferente do que hoje em dia é, né? Não, acho que terminar com 16, 17 que a gente terminou. Isso aí, não foi? 16. Não, na verdade até 15, porque, por exemplo, eu faço aniversário agora em dezembro, então eu sempre terminava e é verdade. fazia Eu aniversário. faço no meio e terminei com 16. Pô, que maneiro, que irado, cara. Professor, mestre, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, contar, de repente, algumas histórias do passado e não são poucas. Mandar um salve aí pra galera
Os meus alunos que por acaso forem escutar também já devem... Pô, você já contou essa história? Tô escutando essa história de novo. Agora, talvez eles vão ter aí a oportunidade de ver um dos personagens dessa história, né? Vamos lembrar daquela do chiclete lá do Lele e paramos o colégio, cara. Doideira. Mas vocês também arregam ele. Pô, mas vou te falar, era uma outra geração. A gente não era igual é hoje em dia. Os caras hoje em dia são terroristas. A gente era um terrorista maneiro, cara. Tudo bem, pô. A diretora botava a gente na parede, mas ela gostava da gente, né? Pô, mas eu hoje acho. em dia tem dois tipos, né, de aluno. Tem esses terroristas, mas, cara, as brincadeiras deles às vezes são, tipo, nada a ver. São... muito diferente. Mas também tem uma sensibilidade muito grande hoje, cara. Hoje, dentro de sala de aula, você vê que as brincadeiras que... se a gente fosse fazer as brincadeiras do passado estaria hoje... preso. Tá preso. Preso. A Muito primeira preso. que a gente lembrou aqui no bastidores já estaria preso. Preso. Não, é preso. Preso lá, cadeia. Não, realmente. O pessoal hoje tá muito sensível. Cara, falando em preso, tem um assunto polêmico pra caramba a gente puxar. Acredito que você vai ajudar. E muito engraçado ao mesmo tempo, né? Porque quando eu vi essa notícia, se eu não me engano, foi no domingo ou no sábado à noite. Sim. E no sábado de tarde, eu tava falando sobre um lance bem dentro disso daí. E aí, de fato, a parada aconteceu de novo. Cara, e esse lance aí que tá rolando do Enem, mano? Essa suspeita aí. O que que tu pensa? Uma visão sua aberta não significa que é o certo ou que é o errado. Não precisem vir buscar ele aqui pra prender ele pela opinião dele. É apenas algo de um mestre, né? De alguém que tá ali no campo de batalha. Cara, é meio complicado toda essa relação aí com a prova do Enem, porque sempre tem algum problema relacionado ao Enem. Porque, tipo, a prova anual. E isso gera, tipo assim, toda uma mobilização, isso faz com que qualquer menor erro dá problema. Tipo assim, essa prova, ela é muito importante para milhões de adolescentes e até mesmo jovens adultos aí que estejam querendo entrar na faculdade. Mas se a gente for parar para pensar que a nível de segurança, que é uma parada muito mais importante, que lida com a sua vida, tem vazamento de informação, se vai ter operação em algum lugar, tem vazamento, cara, é muito difícil que não vai ter vazamento de uma prova que aborde milhões, né? São milhões de exemplares impressos, 2 semanas, né? Você tem um domingo, você tem outro domingo. E o Brasil que tem ali... É pequenininho, né? O país. Exatamente. Pô, uma coisa que você já poderia fazer para diminuir um pouco essa questão de vazamento de informação é você colocar 2 provas no ano. Né? Sem contar também do seguinte, imagina uma pessoa que pega um ônibus domingo que já tem uma diminuição enorme do tráfego. A pessoa vai lá, o ônibus passa de 1 em 1 hora, ela chegou no ponto, ficou às vezes meia hora esperando, o ônibus passa e não para. Acabou o ano para essa criança. Acabou. Então, se você coloca 2 provas por ano, uma no meio e uma no final, novembro, como geralmente pô, isso iria diminuir muito, cara. Também porque os períodos são semestrais, né? Na faculdade, então... São semestrais, exatamente. Ficaria até... Fica a sugestão aí, pessoal do MEC, cara é mestre. Então, assim, isso aconteceu comigo também quando eu fiz o Enem. Aconteceu essa situação. Eu perdi o ônibus e tive que investir no mototáxi, pô. E correr pra conseguir entrar antes de fechar o portão. Eu cheguei lá, parecia que meu coração ia estar aqui. Tanto que eu corri. Mas realmente isso que você falou faz sentido. Você acaba com 1 ano da pessoa. Sim. Às vezes, até os pais, né, desse adolescente fizeram um sacrifício absurdo pra pagar um cursinho e tudo mais, e por conta de uma falha de logística que, às vezes, a pessoa tá até realmente no ponto e acabou o ano, como é que faz? E o psicológico? Haja terapia, né? Às vezes todo o planejamento foi para acontecer daquela forma. E, tipo, o Enem, a questão de ensino, não deveria ser, tipo, um carnaval. Não deveria ser uma escola de samba de você se preparar o ano inteiro para só um dia. Ainda tem umas outras questões, né? Tipo assim, o aluno vai fazer prova no colégio. Simulado, prova bimestral e tal. Se ele passou mal, ele tem direito lá a fazer a segunda chamada. O Enem tem uma burocracia enorme para você fazer a segunda chamada. Inclusive, recentemente, uma aluna minha relatou um problema para mim que foi o seguinte. Ela faltou minha aula para resolver um problema junto com a mãe, porque
A folha de redação dela, ela sem querer escreveu e passou um pouco das bordas. Isso pode gerar ali, talvez, desclassificação, né, zerar a prova dela. E ela teve que fazer um pedido, né, extra... esqueci o nome agora exatamente, mas fazer um pedido, fizeram de próprio punho ela e a mãe dela para enviar, né, e tem um período específico para isso, mas eles já quiseram adiantar, justamente para não perder, né, zerar a prova. Né? São várias questões aí que você diminuiria, né? Tendo a segunda prova aplicada. É interessante que existe uma suspeita. No caso, ainda não comprovaram. Isso aconteceu, eu vi a notícia no sábado de noite. De manhã, numa mesa com alguns amigos, né? A gente estava fazendo algo que eu não fazia há muito tempo, jogar bola, que já não sou mais o mesmo. Ele foi embora, acabou. Mas, enfim, a gente tava falando sobre a prova, né? Que tinha até um rapaz que ia fazer essa prova novamente. E eu, cara, o Enem, ele é muito bom, mas eu acho que se eu parasse para estudar hoje para fazer o Enem, eu acho que eu correria um sério risco de tirar uma nota... Porque o Enem é nítido que ele segue padrões. Então, até a defesa desse rapaz, ela tá indo para esse caminho, porque não foi exatamente o mesmo enunciado, mas a dinâmica... Do raciocínio. E se você para pensar, você que também é professor e tal, eu tinha uma grande dificuldade de transformar Kevin para Renate. Um cara aí que está do lado dele. Pô, mas você pegou justamente o caso mais difícil, que é Kelvin para Fahrenheit. Kelvin para Celsius é mais fácil. Aí tu não tem noção, cara. Esses caras que a gente tinha de bagunceiro, tinha de inteligente. Eu tava ali no meio só. Tava ali no bolo ali, né? E cara, Aí, perdi o fio da meada. Então, tá falando da prova. Padrão. E dentro desse padrão, qual era a conversa que a gente tava tendo? Cara, teve uma redação que o cara tirou quase que 6, 7, sei lá, com redação falando sobre miojo. Olha a controvérsia. O cara entra com uma redação falando sobre miojo e a gente tem aqui um caso de uma aluna que é quase que desqualificada porque de repente passou do limite do padrão. Meio que furou a bolha ali da prova, né? Tipo assim, daquilo que eles têm como métrica. Olha que loucura. Então será que essa questão do suposto vazamento, a gente ainda não sabe, eu acho que é até difícil você ir para esse lado do vazamento, que assim, pode acontecer, mas as chances são um pouquinho menor, entendeu? Mas essa questão de padrão, o que tu acha? Será que esse caminho meio que existe? Então, toda prova de concurso tem um padrão. Porque vai muito em função da banca, que são as pessoas, né? Tipo assim, eu tenho uma criatividade para fazer um tipo de questão. Se você fazer uma prova, uma questão de física, você vai seguir ali em função justamente, às vezes, da quantidade de questões que você já resolveu, né? Por exemplo, você tem uma linha, você é mais conceitual, o outro é mais de prática, o outro é mais de conta. Então, cada pessoa ali vai ter a sua linha de raciocínio na hora de fazer a prova. Geralmente são 2 dezenas, talvez, de pessoas que fazem a prova e às vezes até aceitam sugestões. E aí, segundo o rapaz, ele falou que ele foi convidado para ver ali algumas questões e gravou as questões e tentou colocar questões parecidas para os alunos dele. E acho que tiveram 6.000 pessoas na live, se não me engano, do rapaz que pegou essas informações. Mas aí é o seguinte, se a questão for de conta, você mudou o enunciado, os valores vai dar a mesma resposta. Né? Se for questão, por exemplo, de física, você mudou o enunciado, mas manteve os mesmos números, a resposta vai ser a mesma. Então, se a pessoa decorou o número, nem vai precisar fazer conta, já marcou lá no cartão a resposta e acertou. Agora, se for uma questão mais teórica, mudar as opções, às vezes, daria um pouco de diferença na hora de interpretar ali conceitos físicos, químicos, biológicos. Né? Então, dependendo do tipo de questão, você só alterar ali um pouco o texto não iria fazer diferença nenhuma. O Enem, ele tem quantos anos, cara? 20? Por aí, né? Eu tô com 38. Tem mais, porque em 2005... porque eu acredito que o primeiro Enem foi quando eu terminei o ensino médio. Acho que é isso aí mesmo, 2005, né? 2004, 2005. É isso aí mesmo. Acho que a primeira edição do Enem foi em 2005. Tu nem fez, né? 2004. Foi direto pra UERJ? Foi fazer direto pra UERJ? Não, fiz Enem em 2008. 2008 não. Não, 8 é muita coisa, cara.
2007. Mas tu ficou um tempo sem fazer ele? Não, eu fiz em 2007 e entrei na UERJ em 2009. Aham. É porque a prova da UERJ não é pelo Enem, né? Não é Não, própria. não. É própria. Só O federal. Enem começou a ser nesse tipo de prova a partir de 2009. Foi a partir de 2009. E no primeiro ano, poucas universidades tiveram a adesão ao Enem. A UF, por exemplo, não entrou de imediato, porque já em 2009 teve problema de vazamento de prova. E aí em 2010 teve outro problema. A UF falou, cara, eu não vou entrar porque de novo teve vazamento. Nunca teve vazamento no meu vestibular. 2 provas seguidas tiveram vazamento. E aí entrou uma lei, não lembro agora, norma, não sei, que obrigou todas as universidades federais a adotarem o Enem como vestibular e, se não adotassem, iam perder recurso. Entendi. Lembrando que esse episódio é um ao vivo gravado, galera. Então, eu acredito que ele aqui, quando ele já estiver no ar, em dezembro, você vendo esse episódio, as coisas já estejam um pouquinho mais esclarecidas. É bem verdade, provável. Assim acreditamos, né? Mas ainda nesse contexto, a gente entende que cara, a parte educacional, ela muda muito. E às vezes o cara para assim, pô, mas vocês falam muito de empreendedorismo e essa parte educacional. Cara, aqui é a base de tudo, entendeu? Exatamente. A gente da semana retrasada, né? Isso. Tava com teu irmão Isso. e assim, ele é mestre também, né? Profissional, tá indo para a parte também de empreendedorismo e falou da importância da graduação. Então, às vezes, a gente quer resolver o negócio lá no final, né? Pô, olha para a reportagem, tá faltando mão de obra, tem muita vaga e pouca gente. Hoje em dia, por que será que está acontecendo isso? Será que não tem que ter uma reforma de verdade no processo? Não, assim, até no processo de CLT mesmo. Parar de firewall. Acho que se o cara entrar agora na graduação de administração, vai falar firewall, esses caras aí, esquece. Já era, o negócio já é totalmente diferente. Na sua visão, essa mudança de antigo, vamos dizer assim, antigo maneira de ingressar na faculdade, né? Porque tem o vestibular, tem o Enem. Acho que hoje em dia é só esses 2 parâmetros, né? Aqui. Dependendo da faculdade, é só o Enem. Né? Dependendo da faculdade, tem o vestibular próprio. Por exemplo, a UERJ tem um vestibular próprio. Mas tem muitas vagas que são ociosas, né? Tipo, matemática na FEBEF, Duque de Caxias. São, se eu não me engano, 120 vagas. 120 vagas se inscreve 100 pessoas, então já fica 20 vagas aí que não vão ser preenchidas. E aí muita gente que também se candidata, não faz a prova, ou faz a prova e zera alguma coisa e acaba sendo eliminado. E essas vagas ociosas, a UERJ acaba aceitando o Enem. Mas, não só o FRJ, perdão, mas todas as federais é somente Enem. 100% Enem, né? 100% Enem. E isso, né, a partir disso, se eu não me engano, 2011 foi obrigatório. Mas antes disso, cada faculdade tinha o seu próprio vestibular. Unicamp, USP. Isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tinha o Cefet, FRJ, você tem UF, Unirio, Rural, a própria UERJ. Né? E aí, tipo assim, pensando a nível de acesso, se você passar mal no Enem, já era o teu ano. Vomitou, deu caganeira, quebrou a perna, perdeu o ônibus, você fez uma prova ruim, já era, só ano que vem. Quando você tem várias provas diferentes para você fazer, você não foi bem em uma, você pode ir bem na outra. Né? Sem contar do seguinte, você tem um estilo diferente para cada prova. Por exemplo, o FRJ, você tinha um vestibular que era todo discursivo. Né? Já o UERJ, por exemplo, você tem um vestibular que é a primeira fase múltipla escolha, objetiva, e uma segunda fase que é com redação e discursiva, que é específica, exatamente. Então, dependendo de como você vai acessar a faculdade, tem prova que é só objetivo. Então, você não precisa, igual Enem, só tem a parte objetiva. E estavam ali tentando fazer uma alteração, de colocar uma segunda fase, mas isso só apenas tratativas e até agora não tem nada de concreto. Né, para você talvez verificar se aquela pessoa de fato tem domínio do conteúdo ou não. Mas antigamente você tinha ali mais vestibulares para você fazer, não só no Rio, né? Hoje é só o Enem. Só o Enem. E o da UERJ e o da UERJ, não, mas FRJ também, né? Não, a FRJ não, a FRJ tá no Enem. Tá no Enem, que é Tá no federal. Enem. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é algo que
a minha esposa ela foi normalista. De vez em quando a gente conversa sobre isso. Claro que, devido ao tamanho do nosso país, né, e a questão do controle, fica um pouco complicado. Tocando nesse assunto que você falou, tipo, a pessoa tem aquela oportunidade, aquela chance, passou mal, deu caganeira, quebrou a perna, acabou. Eu acho esse sistema muito injusto, porque pode acontecer de você ter sido, dentro das condições que lhe foram impostas durante toda a vida, você foi um aluno ali entre 7,5 e 9, né, a vida inteira. E aí justamente chegou naquele ano, às vezes você tem um bloqueio psicológico, Sim. né, de questão de pressão. Eu tive uma amiga durante o ensino fundamental que ela, durante a aula, participava e respondia, professor. Chegava na prova, era um Deus nos acuda. Ela ficava de recuperação todo ano, mas não era uma má aluna, era um problema psicológico. E aí você tem a vida inteira, a vida escolar inteira, tipo, um bom aluno, participativo, e aí chegou naquela prova ali, acabou. Você acha que há possibilidade, num futuro próximo ou não, que eu acredito que não vai rolar isso, deles mudarem essa forma de ingresso nas faculdades? Porque isso, de certa forma, por exemplo, se tem um aluno que tem uma capacidade de memorização melhor do que o outro e não tem esses bloqueios psicológicos, ele que não foi um aluno tão brilhante durante toda a vida, ele entra, e esse cara que realmente foi um bom aluno durante toda a vida inteira não vai conseguir acessar aquela faculdade. Tu acha que, tipo, num futuro próximo, há essa possibilidade de mudar essa forma de ingresso na faculdade? Você acha isso interessante? Porque eu sempre converso com a minha esposa, eu falo, ó, o ideal seria esse, né? Porque você vai premiar uma vida estudantil inteira, não um dia que você estava bem, ou 4, 5 chutes que você acertou ali e entrou na faculdade e o outro aluno não. Você falou uma situação. Nosso sistema educacional, ele privilegia justamente isso. O rapaz, a guria que é boa de memorização. Quem tem criatividade, não cai criatividade na prova, né? Quem tem uma boa relação social, quem conversa bem, mas na hora de escrever, não consegue escrever, essa pessoa também não é bem avaliada no sistema educacional, porque basicamente é isso, é prova. Você sai do ensino médio, quer dizer, você vai fazer o fundamental, prova. Você vai fazer o médio, prova. Você vai entrar na faculdade, prova. Você vai dentro da faculdade, prova. No máximo, alguns relatórios e trabalhos, e aí a gente tem aquela questão da gente não saber conversar muito em grupo, né? E aí, muitas vezes, trabalho em grupo era como? Um fazia, os outros ficavam ali. Só, né? Tá desabafando, cara? Pior que não, cara. Pior que não. Mas é a realidade que eu vejo, cara. Nossa, o que tem de aluno que reclama de ter que fazer trabalho, né, em grupo, né? E às vezes a gente até tende a escolher as peças para fazer o grupo em si, mas no geral eles que se entendam entre si. Mas, cara, respondendo essa pergunta, eu acho que não vai mudar não, cara. Porque é aquela parada, já tá no DNA, vamos dizer assim, né? Você talvez mudar o currículo, mudar toda uma cultura, mudar todo um método de acesso. Se rolar, demanda tempo, coisa de 30, 40 anos, que não... Talvez até mais. E tem uma outra questão do seguinte, há alguns anos atrás eu fui fazer um concurso, e o concurso ele foi anulado porque uma das pessoas da banca, né, estava avaliando a própria esposa. E aí... Então, quando você faz uma prova, simplesmente, mesmo que seja objetiva apenas, você diminui um pouco essa questão de corrupção, cara. Tipo assim, não é o melhor dos mundos, mas se a gente pudesse, de fato, confiar no processo, né? Por que que essa questão da prova que a aluna, da redação, né, que a aluna passou um pouco da borda, é porque isso às vezes pode ser o quê? Um código que a aluna fez para o corretor, para que aquele corretor vindo, essa daqui é a prova da aluna, então eu vou dar um 10 para ela, vou dar uma nota 1000 na redação. Então, essas coisas tudo para coibir essas coisas por baixo da mesa. Mas o ideal seria mesmo, tipo assim, o que o aluno fez durante o ensino médio dele todo? Ele leu quantos livros, né? Ele participou de quantos, sei lá, eventos? Assistiu filme? Ou ele simplesmente matava a aula e ia pra cachoeira lá de Xerém? Que isso, cara? Não faz isso aí não, hein? Ele era aluno ou era estudante? Tem essa diferença. Matriculado. Né? Exatamente. Tem essa diferença, né? Será que a dona Rita foi atrás, né, daqueles alunos lá na cachoeira de Xerém? Então, tipo assim,
Se a gente for comparar, por exemplo, com o sistema de acesso lá dos Estados Unidos, que você tem várias coisas, você tem carta de recomendação de outros alunos, né? Você tem tudo isso, né? Pô, seria ótimo. A questão toda aqui, numa dessas aí, pode ter uma corrupção, igual recentemente teve um concurso aí que não sei se foi o pai da mulher que pagou 500 mil para ela entrar Tá. e acabou não entrando porque ela tinha uma segunda fase e ela não passou na segunda Não passou fase. na segunda. Já. Faz sentido. Cara, quem é o Wallace? Conheço um pouquinho do Wallace mais novo. Esse Wallace mais velho, eu fui impactado por um vídeo no TikTok. Eu, pô, conheço ele. Mas fala aí pro pessoal, pros seus alunos. Capaz desse vídeo do TikTok aí, você nunca mais conseguiu encontrar. Aquela Mudou- minha conta foi hackeada. Hackeada não, Cara. foi banida. Poxa. Aí eu vi que tá com outro conteúdo, depois a gente Ah. fala do outro conteúdo aí, que eu não gostei desse outro conteúdo não. É melhor tu voltar pro Não, mas física mesmo. No YouTube ainda tem um conteúdo de física ainda. Mas... O que eu tenho que falar sobre mim exatamente? Isso aí, cara. Como que foi essa trajetória? Às vezes a gente lembra, eu acabei de lembrar de um meme aqui, que os caras que falam antes de pensar em matar, né? tal. É o meme do momento. E a gente vem de uma situação, cara, eu vou dizer que ali na época nem de comunidade, né? Mas, cara, a gente tava no final do Rio de Janeiro, os meninos que inteligente, absurdo, um nível de inteligência absurda, mas que também não eram os caras que fica tirando o Wallace. O Wallace vivia esses dois mundos, né? Ele só dava uma acelerada quando tava junto com a gente. Mas era uma galera que era muito inteligente, a gente não era os mais inteligentes do colégio, mas extremamente longe de ser os mais burros. E dentro desse processo, a gente hoje tá aqui com um mestre em física. Às vezes, pô, quantos físicos que tu conhece? Eu, pô, Eu conheço um mestre. e quanto químico? Pô, também conheço. Então. O Rodolfo fez química. O Rodolfo, né? Esqueci o nome dele, o Amsterdã, cara, esquece. Tá doido. Pô, os apelidinhos Amsterdã bons também esses de fez vocês, física. hein? Fez física, não, ali é outro patamar. O Wallace já é outro patamar. Amsterdã, ele já é o outro patamar do outro patamar, né? Os apelidos bons. Nosso marcador de zagueiro. Atacante que marca o zagueiro. Comprou um livro pra aprender a jogar bola. Loucura. Mentira, mano. Que isso. Cara, O doideira. cara é teoricão mesmo. Absurdo. Mas fala aí, conta pra gente como é que foi esse processo, quem é o Wallace, professor de quê? Então, eu sou o Wallace. Eu sou professor de física desde... Quer dizer, se a gente for parar pra pensar que você é aquilo que você faz, então eu sou professor desde 2009. Eu sou de física desde 2009, mas a minha graduação só terminou mesmo. Eu só colei grau em agosto de 2013. Eu entrei na UERJ em 2009, após uma greve que teve. Normalmente os períodos começavam ali no iniciozinho de março, acabei entrando no finalzinho de março. E aí, minha trajetória foi, eu entrei, como eu já comentei anteriormente, eu entrei para física porque eu tinha um medo absurdo de fazer prova. Nossa, mas eu tinha um medo absurdo de fazer prova. Mas eu queria arquitetura. A UERJ não tinha arquitetura, passou a ter arquitetura agora em 2018, só que mesmo assim só lá em Petrópolis. E aí eu pensei, pô, vou entrar para engenharia, então faço o quê? O plano era, vou entrar para física, lá dentro migo para engenharia. E aí acabei gostando de dar aula, né? Nesse pré-vestibular comunitário eu acabei gostando, né? Dar aula de física, contar piada, fazer algumas experiências com os alunos e tal, estimular alguns alunos a, quem sabe, fazer física também. E em 2013 eu me sagrei de fato professor de física. Depois eu entrei no mestrado no Inmetro, onde eu acabei terminando o mestrado não como física, mas como metrologia, né? Você chegou a fazer o da técnico física. lá também no colégio, que é Não. segundo ano aí dava pra fazer a prova, né? Até terceiro ano. Tinha uma amiga minha que, inclusive, já tinha terminado o ensino médio, voltou para fazer o médio técnico lá. Aquela safra é uma safra boa, né, cara? Eu fico pensando assim, como é que é uma galera tão bagunceira, se tu parar ali, cara, tem gente ali, físico, químico, a galera tudo precisa, assim,
performou, né? Muito legal ver isso. Cara, o que você pensa dessa Você tem questão muito contato com eles? Eu tenho contato com algumas pessoas ainda, mas tipo assim, Cara, eu de ver tenho contato lá com o Instagram, grupo lá, né? Facebook. E com o Instagram. Antigamente o Facebook, você conseguia compartilhar mais coisas. Hoje em dia, Mais o difícil, algoritmo, né? cara, o cara que trabalha com esse negócio de algoritmo, cara, tinha que tomar uma surra. Mas enfim. Mas o cara é extremamente inteligente também, né? Mas enfim. Cara, você pai agora, né? Há pouco tempo. Igual a gente também, né? Igual a nós. Aqui não existe, né? Aqui a nós tem. Mas enfim. O que você pensa, cara, desse lance de homeschool? Acho que um tema que inclusive você puxou, mas que já era algo que eu também pensava interessante, porque era antes você olhar esse conceito homeschool era uma coisa muito do cara classe A mais, porque no mínimo você tem que ter um capital intelectual, né? Você... E tempo, né? Para conseguir conduzir isso daí. Normalmente, a gente é de uma época que o capital intelectual, no supra-sumo, ainda estava muito ali para a galera de classe A. O que você pensa dessa, não sei se oportunidade ou vertente que tem nascido, né? Que a internet deu uma acelerada nisso como um todo. Eu tô pensando aqui de qual linha que eu começo a falar, né? Mas vamos lá. Eu poderia dizer aqui que o homeschooling, ele acontece no Brasil já há muito tempo. Ele só não tá na lei. De tal forma que, tipo assim, vamos pegar uma pessoa que largou o colégio ali no primeiro ano, tipo o Diego Duarte, né? Chegou maio, recebeu uma ligação do Caraca, colégio. puxou agora que o cérebro quase que pifou. Lembrou do Duarte? Lembrei foi de algumas coisas. Tipo, maio a mãe dele... Mas deixa pra lá que senão hoje em dia a gente seria preso. fatalmente preso, se é que tu entende. Vai ser preso. Imagina ele que, tipo, em maio a mãe dele recebeu a ligação do colégio, né? Dizendo que ele seria reprovado se ele faltasse mais um dia no colégio. Acontece isso a rodo nos colégios, né? Mas, de fato, a mãe dele recebeu a ligação e ele parou de faltar. Mas se ele falta mais um dia reprovado, e aí ele larga o colégio, começa a trabalhar e pá, ele ficaria sem o ensino médio. Mas ele poderia fazer uma prova que é, na UEM que seja, o mesmo sem ter estudado nada dentro de colégio, cada aí 3 anos sem, fez 18 anos, fez o que seja, tem a colação de grau ali, tem um diploma de ensino médio. Então, tipo, não tá na lei, mas acaba acontecendo. Então, dependendo de como a gente observa isso, não existe, mas existe, né? Agora, concordar e discordar são 2 coisas diferentes. A gente deveria aplicar ele de uma forma que a gente consiga fiscalizar ele de uma forma melhor, né? Por exemplo, o que tem de aluno que não presta atenção na aula, aí chega nas vésperas da prova, vai observar conteúdo no YouTube, não está escrito. Se bobear, 90% a 80% dos alunos fazem isso, né? Não quer prestar atenção, depois aperta um e-mail no YouTube, assiste a aula lá, replica, pronto. Então esse aluno está fazendo homeschooling. Exatamente. Então, tipo, você proibir uma parada que acontece, seria mais fácil você encontrar meios de fiscalizar isso de uma forma melhor, cara. E assim, você vê meio que uma produção operária. Vamos dizer ainda Como que assim? meio que forjada pro século passado. A questão ali não é a capacidade intelectual do cara no ensino médio. É a capacidade de ele conseguir sair do ensino médio e a métrica, sabe lá Deus como, porque você pega, por exemplo, um colégio que minimamente a gente tinha lá nossas regras, algumas inclusive violadas, mas tinha, e o cara que tá fazendo esse home office educacional, ele vai fazer a mesma prova, vai se formar, ele não teve a mesma carga vou dizer assim, de regras que de repente Sim. nós tivemos. E esse cara, ele tá em pé de igualdade até aquele momento para pleitear uma vaga universitária. Aí a gente já entende que o nosso processo para o ensino médio, ele de repente ele é corruptível. E aí quando você chega nesse processo, a gente já passou pela questão de Enem e de vestibular, modelo antigo e modelo velho, você já consegue entender que também ele também não é tão vou dizer assim, refinado para você conseguir ter um desenvolvimento
dentro do país, dentro da profissão como toda. E aí, o que acaba acontecendo no final da pirâmide? E aí, eu acho que o Jorge vai ajudar muito a gente dentro disso. Mais de 80% dos formados vão estar fazendo alguma função, alguma subfunção em alguma subempresa. Não desmerecendo, para mim, trabalho Toda empresa digno, é digno. entendeu? Sim. Mas, assim, por questão de capital intelectual, não sei se esse jogo tá valendo a pena, se tá dando certo. Isso, meu ponto de vista e o de vocês. Por favor. Cara, é bem relativo, porque a gente, no Brasil, o sistema educacional, ele preza não mais o conteúdo, ele preza bem mais a questão das relações sociais dos alunos. Inclusive, tem colégio que foca muito mais nas questões sociais dos alunos, deles aprenderem a conversar. E aí, quando esses alunos que estão nesse colégio vão para um outro colégio que, em tese, é mais pesado, né? Aquele colégio que é mais focado no vestibular, então, quando é conteudista, esse aluno acaba sendo muito mais prejudicado por conta da dificuldade que esse aluno vai enfrentar ali. Então, tipo, ele não estudava tanto porque era mais para socializar. Aí, quando muda de colégio, ele precisa ter mais conteúdo, ele acaba se sentindo ali muito defasado. Acaba sendo muito defasado. Se ele acaba tendo, por exemplo, praticando homeschooling, ele não vai ter tanta questão social dentro de um ambiente que, dependendo da pessoa, é extremamente, eu vou usar uma expressão que eu não gosto muito, tóxico, né? Dependendo da pessoa, igual a gente estava falando inicialmente sobre a questão de muitas pessoas serem mais sensíveis hoje, para essas pessoas que são sensíveis, que não iriam suportar, por exemplo, algumas brincadeiras, ou, por exemplo, barulho excessivo dentro de sala de aula, entre outras coisas, essa pessoa poderia praticar o homeschooling. E aí a questão do capital social vai muito em relação a quem é que iria estar ali para acompanhar essa pessoa, né? Se a gente pega, por exemplo, meus pais. Meu pai não teve nenhum tipo de ensino, né? Meu pai só sabia escrever o nome. E minha mãe só aprendeu, acho que o quê? Segunda, terceira série. Então, até essa série, minha mãe acompanhou muito meus estudos. Então, tipo assim, se a gente for parar para pensar que hoje as pessoas elas estão mais evoluídas a nível de conceito, a internet está mais aberta para todo mundo, e o acesso à informação está cada vez mais fácil. Mais Fica mais democrático. exatamente, mais democrático. Está mais fácil desse capital intelectual, perdão, chegar até esse aluno, né? E aí você precisaria colocar algumas métricas que seriam mais mensuráveis, vamos usar essa palavra, né? Tipo assim, pô, esse aluno para passar não precisa só tirar 500, que a média educacional é de 500. Eu, particularmente, acho essa média muito ruim. Né? Tipo assim, pô, você vai entrar num avião em que o piloto, ele sabe 500, né, 50% do conteúdo. Você vai gostar de ser operado por um neurocirurgião que sabe 50% do conteúdo? É complicado. E a nossa educação, você tem ali uma média 5. A média mesmo. No meio, exatamente. No meio, exatamente. Tem algumas universidades que dá uma de doido, né? Igual a Veiga, a média é 500, mas tu tem que tirar no mínimo tal, se tu tirar... Você não pode... a 1 e a 2. Se tu tirar 10 na 1, tirar, tipo, 0 na 2... Abaixo de 5, vamos botar aí. Não pode. Era, tchau. Entendeu? Tu tá na média geral, mas não... Em relação a essa questão... Porque tem muita questão de regimento interno de colégios e faculdades. Mas... Isso eu acho legal. Assim, na hora eu nunca curti, mas eu acho... É que, tipo assim, a métrica mínima é o do MEC é 5. A métrica mínima do MEC é 5. Tanto que a gente estava conversando num conselho de classe recentemente, de tipo assim, se o aluno ele tem uma média, tipo, a média do colégio é 7. Então ele ficou ali com 5,5, 6, 5,5, 6 ao longo do bimestre. E aí ele vai para a prova de recuperação final e tira 4,5. Em tese ele está aprovado, porque 4,5 é abaixo de 5. Mas, pô, ao longo do ano, as notas deles foram todas acima de 5. Então, inclusive, se um pai ou uma mãe entra com recurso, é capaz de ganhar, porque ao longo do ano ele teve notas acima de 5. Acima de 5. Mesmo que no colégio a média fosse 7, ele tenha que, né, fazer prova final, ele pode ali, né, no recurso, no processo, passar, porque a média anual foi acima de 5, apesar da prova final ter sido abaixo de 5. Então é curioso essa questão de, tipo assim, você colocar uma nota mínima 5. Cara, às vezes um 5,5 com 6 já faz uma diferença absurda, né? De você dificultar, né,
E tem toda uma questão também de você facilitar o acesso do aluno à sala de aula, né? Eu entendo essa questão que o Brasil ainda tem um acesso muito dificultado, né? Mas não é porque o acesso é dificultado que você vai facilitar muitas coisas, né? Porque dependendo, tipo, a vida da pessoa é difícil. Aí você facilita a educação. Você não tá dizendo para ela o quanto que a vida dela vai ser É difícil. porque se você facilita a educação, tipo, vai chegar em determinados momentos, por exemplo, eu digo isso porque há pouco tempo aqui no município do Rio a aprovação era automática. Então Em tinha tese criança. Ainda é, né, em Em tese. tese. Chegava crianças, tipo, na quarta, quinta série, a criança não sabia ler. Não sabia, tipo, operação básica de matemática. E aí, né, acontece uma situação, tipo, ela vai passando, vai passando. Aí como é que essa criança vai fazer um vestibular? Pois é. Aí chega na aula do professor de física, o cara não tem domínio das operações básicas. Como é que vai fazer? Não Isso é faz. discípulo da Viena, cara. Faça nada. É porque não pode ter mais frustração. Não Ainda tem pode essa ter questão. não se pode mais frustrar o aluno. Geração Não. de vencedores. Uma É aí que a gente psicologia entra. aí. Hoje em dia seríamos presos, né? Às vezes o cara pensa assim, poxa, cara, o que esses caras estavam fazendo? Não, é porque, cara, a metodologia, a teoria, tudo era muito diferente, né? Hoje em dia você tem que tomar uns cuidados que necessariamente. Até mesmo quanto professor, né? Cara, tem piada que eu conto hoje em sala. Quer dizer, tem piada que eu contava antigamente que eu não posso mais contar hoje. Não dá. E, gente, a gente não tá falando nada de cunho racista, xenofóbico, nada disso, não. São piadas do cotidiano, só que hoje, infelizmente, enfim, não se pode mais fazer as piadas. Eu acho muito irado, né, cara? Porque assim, eu tô aqui com o My Brother. Pô, o cara estudou junto. Olha o papo cabeça de mestre, né? Até parece ter os caras de fato são. Mas eu me sinto até um pouquinho mais, vou dizer assim, um capital intelectual. Tô puxando até a palavra nova, cara. Não sei nem de onde eu achei isso daí. Que loucura. E assim, Wallace, hoje a gente tem assim uma coisa bem diferente, um mundo que tá mudando, né? Assim, não foi da nossa geração, mas na tua geração, como professor, já entrou muito forte, que são os profissionais que se formam, os professores, que tem que competir com a internet. Tá cheio de guru ali, cursinho, enfim, não vou nem entrar nessa pegada. E agora a gente entra com a questão da inteligência artificial. Então, o que você consegue enxergar na educação como um todo, fazendo até um paralelo entre na educação você como educador e na educação você como profissional, né? Como mestre, como aquele que leva, né? Que tange ali a profissão no dia a dia. Cara, eu vou te falar. Ficaria feliz se os meus alunos soubessem utilizar, por exemplo, o ChatGPT. Ficaria feliz. Sério, cara. Porque é complicado. Tipo assim, se a gente for parar pra pensar que a maioria das pessoas não tem, às vezes, um conhecimento, a maioria das pessoas, às vezes, como é que eu posso dizer? Não atingem ali o mínimo, né? Por exemplo, para você aprovar, você precisa tirar a nota 5. Se você aumenta essa dificuldade, vai para um 6 ou 7, a maioria absoluta da turma ficaria, por exemplo, reprovada, né? Iria ter que puxar esses alunos todos, né? Seriam várias questões ali. Então, tipo assim, quando a gente pega e inicia todas essas tecnologias novas que estão aparecendo aí, mas pegando somente o ChatGPT como base, se esses alunos simplesmente aprendessem a utilizar, eu não digo aprender a utilizar, faça um resumo disso daqui para mim, né? Responde essa questão. Isso daí eu acho que a maioria faz. Mas, tipo assim, aprender de fato a usar, pô, eu já ficaria feliz, cara. Eu recentemente não, foi ano passado. Uma turma minha fez um trabalho muito maneiro, utilizando um vídeo de inteligência artificial para fazer um trabalho, né, de divulgação. Agora esqueci do que era exatamente o trabalho. Acho que era alguma coisa sobre relação com a natureza. E aí eles fizeram como se fosse uma. Cara, muito tempo que eu vi esse vídeo, não lembro exatamente como era, mas eles pegaram fotos e fizeram com que as fotos falassem, né? Então, tipo assim, é uma parada simples, né? Mas, pô, eu fiquei feliz de ver que eles aprenderam a utilizar alguma ferramenta e utilizaram aquilo ali de uma forma que foi agradável, que foi legal, não foi simplesmente, tipo, faça esse trabalho aqui de física sobre primeira lei de Newton, ponto, imprimiu e entregou pro professor. Não. Às vezes sem nem mesmo avaliar para ver se estava direitinho, né? Não trocou uma palavra, colocou
né? Nem isso às vezes eles fazem. Então, tipo, se Me lembrei de alguns casos se os aqui. meus alunos aprenderem a usar, pô, já tô feliz. Não, essa questão do chat GPT, eu vi um meme, até sobre questão de professores mesmo. Às vezes o aluno manda um comando pro chat GPT, assim, eu quero que você resuma isso aqui pensando que você é um professor e que você gostaria desse texto. Aí o chat GPT dá o texto todo no final. Creio que o seu professor vai gostar. Ele copia Levou tudo e tudo. manda. Mentira, entendeu? Então realmente é muito complicado, porque se você tem a ferramenta é uma Ferrari, né? Só que você dirige como se estivesse dirigindo uma scooter, realmente não adianta. Esse mundo da IA, acho que até para os próprios educadores, é uma ferramenta maravilhosa, mas a questão toda é essa, né? Sim, sim. Tem uma questão em relação à educação. Por exemplo, a inteligência artificial, ela ajuda muito na questão da gente, tipo assim, pô, você tem uma dificuldade específica numa área, o Lincoln tem uma dificuldade específica na outra área, eu consigo ali, em muito menos tempo, talvez criar atividades para que Pra você... condensar, Isso. botar todo mundo no mesmo trilho, né? Exatamente. Mas o problema da sala de aula é que a gente tem tempo muito limitado e eu tenho que explicar de uma única forma para que todo mundo entenda. Então, isso é extremamente complicado, né? E os próprios alunos não ajudam, às vezes, por conta da questão, mas não vou entrar nesse mérito agora. Uhum. Beleza. Os alunos estão ali. Vamos considerar que os alunos não estão prestando 100% atenção. Então, a gente vai ter até mesmo a literatura chama, não existe saber mais, saber menos. Existem saberes diferentes. Então, se a gente para pensar que pessoas vão ter capacidade de aprender de forma diferente e também em tempos diferentes, pode ser que em um determinado momento o aluno A entenda rapidinho, o aluno B já demora um pouco mais, e aí a inteligência artificial vai talvez acelerar essa aprendizagem para o aluno B e talvez colocar ele em pé de igualdade ali com o aluno A. Então isso iria ser muito bom para adaptar prova, por exemplo, prova bimestral. Precisa adaptar a prova para um aluno que tem dislexia, para um aluno que tem TDAH, um aluno que tem descalculia. Então, isso ali ajuda muito a ganhar tempo, né? Mas, cara, nada substitui o presencial do aluno com o professor. É mesmo? Nada. Se você pega, por exemplo, um aluno que ele, ao longo do mês, vamos imaginar o bimestre, a gente teve 8 aulas de física com essa turma. Se por acaso esse aluno conseguiu prestar atenção em todas as aulas, ainda assim ele vai aprender mais rápido se ele tiver uma aula particular com o professor. É porque a dúvida ela acaba sendo específica em algum ponto que você, numa aula em grupo, você não conseguiria Exatamente. dar aquela atenção, porque às vezes é entender parte do conceito. Vai mudar todo o entendimento, ainda mais física, né? Porque geralmente são problemas e eu acho que a questão da física, como a gente estava conversando no off, ela faz muito mais sentido para alguns alunos do que a própria matemática em si. Porque ela consegue ver a física no dia a dia. Sim. Já a matemática pura e simples, por exemplo, fórmula de Bhaskara. Agora, se eu conseguir calcular a velocidade média, eu tô vendo isso todo dia. Quanto tempo eu vou demorar para ir para casa da minha namorada? Pô, eu aprendi isso na escola, pô. Eu acredito também que às vezes vai da metodologia, né? Porque, assim, o professor, ele também tá tão enquadrado ali aquela caixinha ali, né? Passar, que às vezes ele também nem se preocupa em como que isso pode ser aplicado. Né? Por exemplo, questão da fórmula de Bhaskara, de repente o nosso amigo Lelei, salve Lelei, qualquer dia desse aparece por aí, cara, traz aí o Itaú. Nosso amigo Lelei deve ver 24 horas por dia, porque é o cálculo lá da raiz que faz as questões de financiamento, cálculo price, se a curva vai para cima, se vai para baixo, financiamento. A base... Que é atuarial, né? Ciência atuarial, né? A base da parte... Contábil não, da parte... Atuarial. Bancária, né? Uhum. Tá dentro disso, mas voltando onde... Desculpa ter te Não, cortado. não. Me perdoa, mas voltando nessa questão da... Tá barato. Essa questão da aplicação. E eu acredito, assim, pelo que eu vejo, né? Eu não sou mais, olha aí, um aluno do Wallace, mas na área que ele, né, atua. Mas eu acho que ele tira essa onda de mestre, que ele é um cara que ele consegue, cara, lidar com isso de uma maneira plausível.
Você nitidamente vê. Cara, inclusive o cara que hackeou aí o conteúdo do nosso amigo, do nosso irmão, pelo amor de Deus, cara. Você, pô, fez um desuso pra sociedade, cara. Devolve isso daí, pô. Ele consegue estuar isso daí. Ele consegue ser esse mestre que consegue entregar no dia a dia e de maneira que o cara minimamente consiga entender. Que aí, no caso, a ferramenta que ele usa, né? Que ele sempre foi muito bom, né? Apesar das piadas ser ruim. É a maneira cômica. Ainda nessa questão, como que você desdobra isso, Wallace? Que tem aí essa questão, né, do conteúdo online que você dá, que eu acredito que agrega bastante. Inclusive, meu filho vai ver aí uns vídeos, se você algum dia voltar a fazer de física. De Fluminense, ele tá proibido, né? Pode falar aí também do conteúdo que você tem feito sobre o Fluminense, que eu achei, cara, irado, porque o cara que além de ele transmitir aquilo que ele passa no dia a dia, ele, cara, é um cara que vive, né? Tá vivendo mal, o Fluminense, mas tá vivendo. Piadinha ruim também, né? Pô, só você que tem direito. A gente já terminou sobre a inteligência artificial? Não, pode entrar, cara. Você tá em casa, aqui pode. Não sei se você mudou de assunto ou não, porque, tipo assim, a gente tava falando sobre a questão do ChatGPT, aí é Jorge, né? Isso. E o Jorge falou sobre, por exemplo, a questão da física ser mais aplicável. Cara, eu vou te falar uma outra coisa. Às vezes a gente pode aplicar a parada, tipo assim, chegar, cara, olha só, a xícara, não sei o que lá, medir, fazer o cálculo. Ainda assim, muitos alunos, eles não vão se preocupar muito, né? Igual, teve na época que eu ainda estava fazendo muito vídeo, muito conteúdo de física e de educação de forma geral, eu postei um vídeo em que eu falava, cara, a gente pode colocar uma aula sobre primeiros socorros. A gente pode colocar uma aula sobre, vamos lá aprender a fazer declaração de imposto de renda. Vamos fazer aqui uma aula de gastronomia, não sei o que lá. As paradas que, de fato, eles vão, né, vai impactar a vida inteira deles. Não simplesmente uma aula de como calcular a velocidade média, como calcular a área de uma cerâmica, né? Ainda assim, eles não iriam se preocupar bastante, né? Acho que em relação à questão de educação, está tudo muito ligado em relação à avaliação, né? Tipo assim, se o aluno sabe que vai ser fácil passar, ele não vai se preocupar, né? E é a questão de, tipo assim, vai ser fácil passar porque ele não pode se frustrar. Se ele não pode se frustrar, vamos abaixar a dificuldade. Se a gente pegar, por exemplo, as provas de vestibulares lá de 2019, nem precisa ser da época que a gente fez, né? Se a gente pega vestibular de 2019 para a UERJ e coloca para aluno hoje em dia fazer, eles vão achar uma dificuldade absurda. Sangra. Né? Por quê? Porque não pode se frustrar tanto. Não pode. E aí, eu vou dar um exemplo em relação à questão que eu falei em relação do tete a tete, né? Do pessoal. Quanto mais proximidade tiver o professor e o aluno, mais rápido esse aluno vai aprender e mais rápido os dois vão evoluir. Porque ensinar também é aprender. Você vai aprender de forma diferente a como ensinar para um aluno para não ensinar para outro, né? Grande parte dos laureados do Prêmio Nobel foram ensinados por outros ganhadores do Prêmio Nobel. Então, tipo assim, se você for pegar os mais de 100 Prêmios Nobel, existe uma linha genealógica que basicamente vai do primeiro, o primeiro ensinou o segundo pode não necessariamente ter ganhado, mas ficou ali entre os três, mas, por exemplo, Thomson. Se vocês vão lembrar desses nomes, mas Thomson ganhou o Prêmio Nobel. Ensinou Rutherford, ganhou o Prêmio Nobel. Ensinou Niels Bohr, ganhou o Prêmio Nobel também. Então você tem ali... e para você ser um ganhador do Prêmio Nobel, você precisa basicamente estar ali muito próximo com o seu aluno, né? Você vai simplesmente ensinar 1, 2, no máximo 3 alunos. Quanto mais próximo você estiver ali diariamente, mais fácil vai ser para você aprender, né? Inclusive, por que eu acho que a nossa seleção, do jeito que tá, não passa mais por muita coisa? Porque você vai pegar um jogador que nunca vai jogar com outro jogador sem ser na seleção. Não tem mais o confronto, né? Não é só um confronto, mas o contato, né? Contato, você acaba seja criando de jogo, vínculo. Ou seja de treinamento. Você pega as outras seleções, por exemplo, seleção da Espanha. A espinha dorsal da seleção da Espanha era Barcelona e Real Madrid. Jogam contra. Não só jogam contra, mas grande parte dos jogadores treinam dia a dia. Então, tipo assim, o Iniesta podia
jogar de olhos fechados que saberiam onde é que o Xavi estava. Você pega, por exemplo, a seleção da Itália, 2006, né? Era basicamente, a maioria dos jogadores era tudo da Itália, grande parte era dos Juventus, Inter ou Milan. Então, tipo, quanto mais próximos estão os jogadores e quanto mais próximos estão ali os professores de seus alunos, mais fácil vai ser para eles aprenderem um com o outro, né? Então, se você pega, por exemplo, o Paquetá, que é do Fulham, você pega o Vinícius Júnior, que é do Real Madrid, aí você pega o goleiro Bento, que tá... Nem sei onde é que o Bento tá. Tá na Arábia, sei tá lá. na Arábia. É. Pô, esses jogadores, eles não jogam juntos, cara. Não tem nem contato. É porque era o que acontecia na década de 90. Por exemplo, tava o Edilson aqui no Palmeiras, o Edmundo aqui no Vasco. Eles eram adversários, mas não eram inimigos. E não eram totalmente estranhos uns aos outros. Esse pessoal não. Tipo, tem um que joga na Arábia, o Vinícius Júnior aqui, aí vai se encontrar na seleção. Não tem química, apesar da gente estar falando de física. Não tem. Quando não rola, Piada ruim, foi mal, gente. Então não tem Pesado, não química. contei nenhuma piada hoje. Ainda. Não tem química, porque, por exemplo, tinha a questão da provocação de um com o outro, então isso acabava criando um vínculo, de certa forma até uma rivalidade, mas uma amizade sadia. E hoje realmente não tem, é o que você falou. Se eu tenho uma turma, e isso eu lembro de acontecer até mesmo na faculdade, você vai para essas instituições que eu não vou falar porque não tá botando dinheiro aqui no canal, que tem 50, 60 alunos numa turma. Como é que você vai ensinar 60 pessoas? Você explica a matéria, você não necessariamente vai ensinar. Não tem como ensinar, entendeu? Então, eu entendo, entendo não, na verdade, você trouxe o conceito e é um fato. Quanto mais próximo, melhor é o aprendizado mútuo. E aí, voltando para a questão do futebol, se tiver distante, vai continuar perdendo. E quem viu, viu, gente. Sinto muito, você que tem menos de 30 anos, não acompanhou. E eu não tô querendo rogar praga, mas sinto muito. Só pelo YouTube agora, rapaziadinha. Só pelo YouTube. Exatamente. Interessante falar de futebol, né? Antigamente a Itália era a potência. A gente vai falar de Itália, vai vir a lembrança, não, Itália e tal. Se tu perguntar hoje pro teu sobrinho, Itália, que é Itália? Nunca vi na Copa. Nunca nem ouvi falar no Milan. Chega a ser quase um sacrilégio o negócio desse para o pessoal da nossa cidade. Não ouvi falar do Milan. Mas aí também tem muito da questão da corrupção, né? Da rebete lá, né? Que lá vai pesado. É muito cíclico, né, cara? Futebol é muito cíclico. Às vezes um time que tá em baixa hoje pode estar em alta amanhã. Né? O Real Madrid ficou vários anos. Teve o quarteto mágico deles lá, Ronaldo, Zidane, não chegou a ganhar Champions. Aí veio agora 3 Champions seguidas, né, com o famoso, se não tocar no Cristiano, quem não tocar pro Cristiano Ronaldo é gay, tipo. Ganhou 3 seguidas. Não dá pra gente cravar. Cara, eu gosto muito de futebol por conta disso, porque apesar de você ter e eu falo muito de estatística no canal que eu falo de futebol, né? Por mais que você tenha toda uma estatística, dados, você não pode cravar 100%. Não é basquete, né? Não é. Um físico que joga de futebol, só nós tem mesmo, cara. Pô, e você falou teu joelho, pô, última vez que eu joguei futebol, estourei legal o joelho. Pô, foi uma véspera assim de Natal, tava jogando e tava, pô, mó lama no campo, fui marcar um maluco, meu pé esticou. E o goleiro conseguiu escutar o estalado do meu joelho. Desde lá, então nunca mais joguei bola. Uns cara bem simpáticos, tipo o Homer da vida, né? Os caras que chegam tranquilo. Não, mas nem foi o maluco. Foi sozinho? Escorreguei por conta da lama. Verdade chega, cara. Foi pé pro lado, joelho pro outro. Ai, Deus eu sempre me lesionei muito com futebol. Nossa, meu pai ficava doido comigo. Todo sábado que eu jogava bola, eu voltava machucado. Tudo. É isso, cara. A gente tem que marcar mais novos encontros aí. Fica a dica aí pro grupo aí. Vou botar o episódio lá no grupo nosso lá pra... Colocar o link lá no grupo. Salve aí pra rapaziada. Galera, então é isso. Considerações finais. Pra que se quer mandar o abraço. Não esquece da dona patroa, nem do bebê, nem dos alunos. Minha filha linda, Maria Luísa. Minha esposa linda, Bianca. Então é isso. Ela estudou lá também, cara? Não, a Bianca estudou no Santo Antônio. Não sei se tu lembra de Santo Antônio. Lembro, pô. Lembro de todos os colégios lá. Passava lá de vez em quando. Mas o melhor era o ciclo, nossa turma.
Não era o circo lá. O curioso é Cara que... dele, cara, Vida que segue. o curioso é que quando a gente entrou, tinha um campo enorme, né, lá no circo. Tinha um campo enorme. É. E aí fecharam o Tiraram, campo. né? A gente teve que Que treinar no campo da delegacia ali ou no... Campo da delegacia. Eu falando que a gente ia ser preso, aí tu fala o campo da delegacia, meu Deus. E que tinha os caras vão e a pensar? quadra do Zitão também. A gente jogava ou ali ou na quadra do Zitão. Aí quando a gente termina o ensino médio Quando lá, não dava uma de inaugura. maluco, ia pulava o muro lá do Fluminense. Enfim, dessas histórias pra lá, que senão a gente vai sair daqui, vai ter Caraca, que entregar muito nome. Mas a gente era uma turma extremamente inteligente, só que às vezes a gente excedia. Tem que dar uma desestressada, né? Senão um cérebro frita. Não, e é engraçado, quando a gente é aluno, a gente vê a vida de um jeito. Quando a gente é professor, a gente fica se vendo ali e a gente fica se comparando, cara. Uhum. É curioso. Eu fico assim, pô, como eu não era muito chato com o professor, eu fico assim, cara, não vou relevar, porque eu já tive ali, mas, pô, é engraçado quando eu vejo algumas situações que, cara, era professor que, tipo assim, infernizava a vida do... Quando ele era aluno, né? Infernizava a vida do professor de querendo pagar regra. Acho E engraçado. tem muito disso, né? É curioso. E aí eu que não fazia nada disso, eu sou mais... Talvez o nome Relevante. que veio na tua cabeça talvez tenha sido o mesmo que o meu. Inclusive, se algum dia a gente tiver em alguma aula, tem que trazer o guarda-chuva. Mas vida que segue. Vocês brincam demais, mano. Vida que segue. Vocês brincam demais. É porque é complicado colocar nome assim, né? cara? É, É complicado. Pô, bota um apelido, não tem um apelido não? Um apelido bom? Tem tanto tempo que de repente Deus até levou já, né? Bota um apelidinho bom. Sempre tem um professor com um Não, apelidinho acho que bom. só, cara, do que eu lembro, acho que só 2 que se foram. Uma era tua mestre, né? É. O discípulo dela. Tá aí o cara, um dos. As duas, né? As duas. Sabe aquela matéria lá? Tu tem a tua professora, esqueci o nome dela, que deu aula pra gente também. Fala da minha professora Tem. Regina, não. Não, que a chapa era quente pra Ah, era a de Eu posso falar até- macroeconomia. A de Não vou macro- falar o nome não, deixa isso quieto. Não, a de macroeconomia. Mas eu Ô, tinha um professor que, inclusive, ele era professor de engenharia, né? Fazia matemática 2, ele entrava na nossa aula, achava que a gente era engenheiro também. ô, Mas enfim. Considerações finais. Abraço pra mais alguém, mais algum beijão. Sei lá, cara. Sei lá, acho que Quer ir lembrando? Vai lembrando aí, se você quiser. não. sei lá. Considerações finais, Jorge. Bom, gente, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais um capítulo do Nós Tem. Muito interessante essa conversa com esse mestre. Não é todo dia que a gente tem contato com um professor de física, com um mestre em física. Professor, não, me perdoe. Né? Não. Mandar um beijão pra minha esposa linda, pra Tatiane, pra Jeane, essa criança incrível, e pro Tadeu, que não me deixou dormir essa madrugada. Muito obrigado, filhão. Você vai ver isso quando você crescer. Você vai ver só porque eu vou te pegar. Muito obrigado, gente. Aguardo vocês no próximo capítulo. É isso. É isso, galera. Assim a gente encerra mais um episódio da Nós Tem, podcast aqui com o nosso amigo, irmão e mestre, o Wallace. Uma salva de palmas pra mim, Claro. né? Por favor. Próxima vez que ele vem, ele vai fazer uma piada sem graça. No momento é só as minhas. Precisou. Qualquer dúvida aí sobre educação física, vírgula, física, né? Porque tem educação física também, né? Eu sou Meu professor de cérebro física bugou agora, sem é. educação. Pô, chegou É. a piada. Eu sabia que uma hora ele ia lançar. Eu sou sabia- professor de física sem educação. Então, Sabia, no finalzinho. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa Valeu. o endereço do teu canal no YouTube, o teu Instagram, por favor. O meu canal de física no YouTube é Professor Wallace Vital, com L só. E para quem gosta de futebol, Fluminense, Agora eu esqueci o nome. Que eu Esse do coloquei lá. Fluminense a gente corta aí da edição, hein, gente. Esqueci o nome do canal. Esqueci, faz muito tempo que eu não falo o nome do Bota o canal. Wallace Vital O lá. Flu me vai aparecer domina. ele. O Flu te domina e me domina também. O Flu nos domina. Vida que segue, galera. Precisou. Nós Mas tem. tem.